Pues somos millones respetando a Materno, Kinder, escuelas, colegios. El tigre, yo lo reconozco, yo lo respeto, yo respeto la clase. Há um país na América do Sul sobre o qual a maioria das pessoas não sabe muito. O nome desse país, que tem a forma de uma longa e fina faixa na linha oeste do continente, é Chile. É um lugar com uma área de 756 mil quilômetros quadrados, onde vivem 20 milhões de pessoas e onde se fala espanhol. Se compararmos sua área territorial com a de outro país do mundo, podemos dizer que sua área territorial é mais ou menos semelhante à da Turquia. Neste vídeo, daremos uma olhada em profundidade no tão falado país do Chile e tentaremos ter uma ideia de como as pessoas vivem lá. Observando o mapa do Chile, podemos prever que ele tem um dos mapas mais interessantes do mundo. Uma pessoa que vive lá tem de se mover quase constantemente na direção norte e sul. Portanto, o Chile tem o mapa mais estreito e mais longo do planeta. Ele tem 4.300 quilômetros de comprimento e apenas 240 quilômetros de largura. Um detalhe interessante sobre o país é que a parte mais ao sul do país, juntamente com Ushuaia, na Argentina, é o pedaço de terra mais próximo da Antártica. Há rumores de que esse país não é nada parecido com outros países da América Latina. Eles até se referem a ele como os Estados Unidos da América do Sul. Isso ocorre porque os chilenos gostam de viver uma vida individualista e subjetiva, assim como os cidadãos dos Estados Unidos. Em termos de ganhos, o fato de as pessoas terem uma renda mensal mínima de $500 coloca o país acima de outros países da América do Sul. A renda mensal média de uma pessoa qualificada no país pode facilmente chegar aos 2.000 reais. O país também é um dos 3 países menos corruptos, entre outros países sul-americanos, e é classificado como um dos 2 países mais seguros do continente, juntamente com o Uruguai, por muitas empresas de pesquisa. Além disso, quando você for lá, verá com frequência o rosto e o corpo das pessoas cobertos de protetor solar. Isso ocorre porque sair sem protetor solar é extremamente prejudicial ao corpo. Há também um grande problema no país, que é o fato de muitas minorias terem se tornado a maioria ao longo do tempo. O Chile está passando por uma enorme crise migratória que está tendo um impacto direto na economia e na segurança do país. O país recebe a maioria dos imigrantes da Bolívia e da Venezuela, um país corrupto cuja economia nunca se recuperou. O país também tem um impacto direto na vida das pessoas em termos de desastres naturais. O Chile é um país de terremotos, e fortes tremores ocorrem no fundo do mar. Como lembrete, em 1960, o país sofreu um terremoto que mudou o eixo da Terra. O terremoto de Valdívia foi o maior terremoto do mundo, com magnitude de 9,4, segundo algumas fontes, e 9,6, segundo outras. Os tsunamis gerados por esse terremoto, que durou cerca de 10 minutos, afetaram até mesmo o Japão, as Filipinas e a Nova Zelândia. Disse que 1.650 pessoas morreram, e mais de 3.000 ficaram feridas nesse terremoto, mas os números exatos não são claros. O Chile é tão grande em extensão que contém até mesmo superfícies contrastantes. O país tem as geleiras da Antártica e o deserto mais seco do mundo, o Atacama. A primeira invasão espanhola no Chile começou no século XVI. Após 300 anos de colonização espanhola, o Chile conquistou sua independência no século XIX e tentou se desenvolver graças às suas altas reservas de minerais, como o cobre. Por exemplo, as baterias de quase todas as câmeras, telefones e computadores atuais são fabricadas com baterias de lítio. A origem real desses minerais é o Chile. Atualmente, essas grandes operações de mineração no Chile são administradas por empresas do Canadá e dos Estados Unidos, que investiram bilhões de dólares no país. O poder econômico do Chile não permite que ele extraia esses minerais diretamente. Portanto,
As empresas estrangeiras recebem os direitos de operar as minas por meio de licitações. Em 1970, o presidente Salvador Allende, líder do movimento de esquerda, foi submetido a um golpe militar apenas 3 anos depois. E o país foi governado por 17 anos pelo novo ditador, o general Augusto Pinochet, com uma abordagem centrada na direita. Por causa da perda de vidas e propriedades que muitos chilenos inocentes sofreram na época, os habitantes locais hoje relutam em falar sobre seu passado recente e lembrar de seu sofrimento. Agora que fizemos uma introdução geral ao país, vamos descobrir como 20 milhões de pessoas viverão aqui em 2024. Se você quiser ir ao Chile, o primeiro lugar em que provavelmente colocará os pés é Santiago, a capital. Se você for para lá por um longo período, é muito difícil sobreviver com o inglês nesse país onde quase todos falam espanhol. Portanto, você precisa aprender espanhol. Se você acha que os cidadãos de todos os países da América do Sul têm personalidades semelhantes, talvez tenha um choque no Chile. Os chilenos são muito orientados por regras, cumprem as leis e agem de acordo com uma disciplina alemã. Aqueles que estiveram lá e vivenciaram essa experiência chegam a dizer que o povo chileno não é nada latino. Aqueles que conhecem a vida no país veem os chilenos como europeizados. Por exemplo, não há multidões de pessoas em quase todas as ruas ou avenidas como no Brasil e na Argentina. E o país é muito calmo e tranquilo para um país latino-americano. Apesar disso, não seria correto dizer que Santiago, a capital do país, é extremamente segura. Por exemplo, você pode ver algumas garotas jovens na rua procurando clientes ou amigos. A vida noturna no país é muito animada. E se você for uma pessoa que se cuida, poderá encontrar ótimas mulheres para você à noite no Chile. Especialmente para os jovens com dinheiro que chegam ao país vindos do exterior, conhecer uma mulher chilena e ter um relacionamento se desenvolve muito rapidamente. Os jovens chilenos, por outro lado, escolhem um espaço em locais movimentados e tentam ganhar dinheiro com a dança de rua. Se você tem pele clara e rosto europeu, algumas pessoas bem-intencionadas podem lhe dar conselhos como esconder sua câmera e seu telefone. Quando você conversa com patriotas chilenos locais, eles lhe dizem que os furtos, assaltos, fumar maconha e beber no meio das ruas da capital são feitos por imigrantes. Eles estão particularmente preocupados com a migração de haitianos e venezuelanos. De fato, há um número excessivo de moradores de rua e mendigos na capital. E essas são pessoas que provavelmente entraram no país ilegalmente. A capital Santiago abriga quase 1/3 da população do Chile, mais de 6 milhões de pessoas. Por esse motivo, enquanto as partes centrais da cidade são habitadas principalmente pela classe média e pela população pobre, à medida que você se desloca do centro da cidade para as áreas montanhosas, a proporção de oxigênio aumenta e você entra nas áreas ricas do país. Por exemplo, se uma pessoa que mora no Chile quiser mostrar a capital a um amigo estrangeiro, ela hesitará em levá-lo ao centro da cidade. Uma rua no centro da cidade pode ser tão limpa e arrumada quanto possível, enquanto em outra rua, as pessoas podem ver grande desordem, favelas e poluição. Recentemente, pessoas que fugiram do Haiti, no Caribe, refugiaram-se no Chile e construíram barracos sob pontes e nas bordas dos parques do centro, perturbando a ordem urbana de Santiago. O mais estranho é que mesmo que os migrantes construam casas ilegais no centro da capital, o governo chileno não impõe sanções rigorosas contra eles e segue uma política passiva. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o número de migrantes no Chile quintuplicou nos últimos 5 anos. De acordo com várias estimativas, 3 milhões de pessoas deixaram a Venezuela após a morte do líder venezuelano Hugo Chávez, das quais cerca de 500 mil se mudaram para o Chile, para nunca mais voltar. Ocasionalmente, os habitantes locais organizaram protestos de rua em massa, pedindo a deportação dos migrantes, mas até agora, sem sucesso. Embora os migrantes tenham origem étnica semelhante à dos nativos chilenos, eles são indesejáveis porque reduzem a qualidade de vida no país. Quando você estiver lá, uma das maneiras mais simples de saber se uma pessoa é um expatriado ou chileno é observar seu comportamento. Se a pessoa for calma e educada, provavelmente é um cidadão chileno e lhe falará sobre o Chile com orgulho.
Os habitantes locais também são muito individualistas e, nesse sentido, se parecem com os cidadãos dos Estados Unidos. Por exemplo, se você precisar de sal, seu vizinho chileno pode não gostar que você bata à porta dele e o incomode, e pode sugerir que você vá ao supermercado. Falando em supermercados, você deve saber que os chilenos têm uma mentalidade muito capitalista em comparação com outros países da América do Sul. Por exemplo, em lugares como a Colômbia ou a Argentina, as pessoas enfatizam mais os relacionamentos íntimos e as amizades do que o dinheiro. No entanto, nesse país, as pessoas são individualistas e muito econômicas. Portanto, o dinheiro é muito importante para elas. Além disso, os preços nos supermercados e restaurantes são exorbitantes. Talvez você tenha que pagar $150 por um almoço normal para 2 pessoas no terraço de um restaurante com vista para o mar. Se a renda do seu trabalho nesse país for inferior aos $2.000 por mês, você terá uma vida apenas de subsistência. Mas se você for um especialista no que faz, as pessoas com experiência são muito valorizadas no Chile. Como o país está localizado em uma das partes extremas do mundo, pode não ser fácil encontrar pessoas que sejam especialistas em tudo. Os chilenos confiam em pessoas que trabalham duro e fazem seu trabalho bem feito em um curto espaço de tempo. O outro problema do Chile, além dos migrantes, é o território antártico, que não pode ser resolvido em curto prazo. O fato de a Argentina e o Chile serem os 2 países mais próximos da Antártica poderia levá-los a reivindicar esse território no caso de futuras mudanças climáticas. Há também o problema da Inglaterra, porque bem ao lado desses 2 países estão as Ilhas Falkland e os britânicos governam essa ilha, meus amigos. A situação nas Malvinas é muito importante para o Reino Unido, porque a Antártica não é território de ninguém hoje. E um dia amanhã, o Reino Unido poderá estar em uma luta feroz por essa região coberta de geleiras. A beleza é que tanto os argentinos quanto os chilenos, quando se cansam das multidões de pessoas e do caos da vida cotidiana em seus países, viajam para o sul e desfrutam da paz e da tranquilidade dessa região selvagem intocada, a mais próxima da Antártica. A região da Patagônia, ladeada pela branca cordilheira dos Andes, é um deserto desolado onde quase não crescem árvores. A partir disso, podemos concluir que tanto a Argentina quanto o Chile têm uma natureza e um mapa semelhantes. Em ambos os países, as pessoas viajam de um lado para o outro entre o norte e o sul. E as pessoas de ambos os países sabem muito sobre os outros. Atualmente, os argentinos não acham o Chile tão seguro quanto antes. De acordo com o guia, no Chile você pode ser assaltado de repente ou até mesmo estacionar seu carro ao lado de um hotel e descobrir que as janelas foram quebradas. Os metrôs da capital são limpos e bem conservados, o que se encaixa no perfil de um país desenvolvido. No entanto, o interior dos metrôs está frequentemente lotado e as pessoas ficam amontoadas. Há muitos vendedores de comida de rua na capital. As pessoas geralmente são de pele escura e têm cabelos pretos. Uma das coisas mais populares que as pessoas fazem na capital Santiago é fazer caminhadas nas montanhas do país. Os chilenos, que acham a capital lotada e insegura, encontram calma e paz nas caminhadas nas montanhas. As caminhadas nas montanhas são tão populares no país que os habitantes locais têm até uma piada sobre isso. Eles dizem que se o rapaz de quem você gosta a convidar para caminhar nas montanhas no primeiro encontro, você não deve ir. O país tem um terreno tão acidentado que muitas das estradas que levam à cidade são construídas no sopé das montanhas. Para as pessoas no Chile, o Tinder é uma ótima ferramenta de namoro. As pessoas que não se conhecem preferem se encontrar no Tinder ou no Instagram. Ou os mais ousados tentam conhecer novas pessoas em bares e locais de música ao vivo. A idade em que os jovens deixam a casa da família é semelhante à de outros países latino-americanos. A maioria das pessoas leva uma vida voltada para a família até os 30 anos de idade, após os quais querem se estabelecer em uma casa separada e constituir família. Embora os chilenos gostem muito de espaços individuais, os altos aluguéis no país os incentivam a viver com suas famílias até a idade adulta. Como os apartamentos na capital não são muito baratos, o aluguel médio mensal de apartamentos próximos ao centro chega facilmente a $500 americanos.
Esses aluguéis podem chegar a $1.500. Nas cidades menores do país, é possível encontrar apartamentos para alugar por uma média de $300 por mês. Há também um acordo de aluguel no Chile que prevê que você deve ter um salário de pelo menos 3 vezes o preço do aluguel da casa que vai alugar. Por exemplo, se você for alugar uma casa por $500 por mês, precisará ter uma renda líquida mínima de $1.500. As pessoas com menos de 30 anos não querem ter filhos devido às difíceis condições de vida. Se você vir casais com bebês na rua, verá que os pais têm mais de 30 anos de idade. Em termos de número de filhos, os chilenos param após o segundo filho e não têm mais. Mais uma vez, o motivo disso não é cultural, mas econômico. As pessoas não querem ter muitos filhos e reduzir sua qualidade de vida e poder aquisitivo. Além disso, os chilenos não se entregam à diversão ilimitada e às festas regadas a álcool da Argentina e da Colômbia. Embora não se possa dizer que as pessoas não bebam nada, elas bebem álcool em quantidades limitadas e se divertem de forma controlada. Nas ruas e nos locais de eventos, você perceberá que no Chile é possível fumar em qualquer lugar. Não há proibição de fumar e não há penalidades para quem fuma em ambientes fechados. Se você filmar uma pessoa na estrada e ela perceber que você a está filmando, algumas delas podem pedir dinheiro. E essas pessoas provavelmente são as pessoas de baixa renda que migraram para lá. Na verdade, se você andar pelas ruelas isoladas, um motociclista que passar pode levar sua bolsa e seu telefone. O país não é muito popular como destino turístico, e o motivo mais óbvio para não se ver muito conteúdo sobre o Chile é que o país tem se tornado cada vez mais inseguro ao longo dos anos. Nesses países, você pode ser extorquido repentinamente por alguém, do nada, e então pode ser vitimado. Por esse motivo, os chilenos locais não saem muito à noite depois do trabalho e da escola e não carregam muitos objetos de valor consigo. Depois de escurecer, eles se retiram para suas casas e preferem passar o tempo com suas famílias. Os chilenos abastados preferem ficar em complexos de apartamentos com portões elétricos para se sentirem seguros em suas casas e, ao alugar um apartamento, escolhem o apartamento com base em seu status de segurança, não em seu espaço. Há situações semelhantes em vilas e casas isoladas no país, que são cercadas por muros altos e grossos. As pessoas do país não tendem a conversar muito com estranhos. Se você se mudar para o Chile e quiser criar uma rede de contatos com a população local, talvez tenha que se esforçar muito para ganhar confiança. Por exemplo, ao entrar em um táxi na Argentina, você pode conversar com o taxista sobre vários assuntos em 5 minutos. Provavelmente o assunto levará a outro assunto e a conversa se arrastará. Mas quando você entra em um táxi no Chile, a única frase que provavelmente ouvirá do taxista é um olá. Ele dirá isso por cortesia, não porque queira falar com você. Por esse motivo, podemos dizer que o Chile é um país semifechado. Também é importante deixar claro para o Chile que tudo no país está relacionado ao seu status social. Por exemplo, a escola em que seu filho estuda ou o apartamento em que você mora informam diretamente sobre seu status social. Seu status social também lhe dá respeitabilidade. Acredita-se, inclusive, que as pessoas mais ricas do país atualmente são aquelas que fizeram fortuna durante a ditadura. Como muitas pessoas foram prejudicadas durante as ditaduras, as pessoas também têm uma atitude fria em relação àqueles que lucraram com essa época. Eles até têm um ditado famoso: um país sem memória é um país sem futuro. Também é possível ver europeus no país. Italianos e espanhóis são conhecidos por investir no país, comprando casas baratas no Chile. Deve-se observar que os funcionários públicos aposentados dos Estados Unidos ou do Canadá também vêm para cá para viver mais barato no país. É claro que o fato de viver barato não é a única razão pela qual os europeus e outras sociedades com dinheiro querem vir para esse país. Especialmente os cidadãos americanos e canadenses encontram nas mulheres latinas o calor e a sinceridade que não encontram em seus próprios países. As mulheres latinas são conhecidas por serem sinceramente amorosas e possessivas com os homens com quem estão. Elas também são divertidas e cheias de vida. Assim, os homens europeus estão começando a se sentir atraídos e a viver com mulheres latino-americanas em vez de se casarem com mulheres frias em seus próprios países.
Embora as mulheres chilenas sejam fisicamente semelhantes às latino-americanas, elas valorizam mais a polidez e o estilo do que o normal. Por exemplo, se você pedir a uma chilena para cozinhar para você, precisará se expressar com muita educação. Além disso, se você for uma pessoa sem instrução e analfabeta, provavelmente terá poucas chances com as mulheres chilenas. As mulheres chilenas, cuja característica é mais elevada do que em outros países latino-americanos, não se sentem obrigadas a obedecer a um homem rico, pois geralmente têm poder econômico. Pelo menos é assim que o guia as descreve. Em resumo, o Chile é um país longitudinal com clima predominantemente ensolarado. Se estiver procurando por todos os tipos de clima em um país, você pode viajar entre o norte e o sul, aproveitando o inverno no sul e o clima quente no norte. Ou você pode optar por ficar no centro do país, como a capital Santiago. Novamente, se estiver escolhendo um país costeiro para viver, encontrará muitos pratos de frutos do mar no Chile. O conceito de comida é sagrado para o povo chileno. Como em toda a América Latina, eles preferem porções grandes. O guia até menciona que algumas famílias têm grupos de WhatsApp para discutir o que comerão hoje. Os chilenos discutem a comida que comerão naquele dia em grupos de WhatsApp. O principal motivo pelo qual esse povo individualista se reúne em família ao redor da mesa também se baseia na alimentação. Eles comem com frequência e em abundância. Portanto, problemas relacionados à obesidade no país. Se um pai sofre de obesidade, é provável que seu filho também sofra de obesidade, porque eles começam a alimentar seus filhos com o que eles comem. Os chilenos bebem muita Coca-Cola e comem muitas batatas fritas. Eles consomem alimentos gordurosos e açucarados, o que tem um impacto direto em seu peso. Especialmente na capital, há estabelecimentos de fast food no estilo McDonald's em toda parte, e esses estabelecimentos são um dos restaurantes de comida mais vendidos na cidade. As pessoas podem até mesmo esperar na fila na porta dos restaurantes de fast food. Mesmo que você não tenha negócios no país, pode abrir uma banca de abacate e vender, porque dizem que os abacates mais deliciosos e naturais da América do Sul são cultivados nesse país. Para aqueles que estão pensando em abrir um negócio no país, é preciso dizer que não há um sistema tributário exageradamente alto. Por exemplo, uma pessoa que ganha entre 25 mil e 42 mil dólares por ano no país paga apenas 8% de imposto de renda. Aqueles que ganham entre 42 mil e 58 mil dólares pagam 13,5%. Quem ganha mais de 100 mil dólares por ano paga 35% de imposto. Isso significa que você pagará uma taxa média de imposto entre 20% e 30%, dependendo de seus ganhos anuais. Isso representa uma taxa de imposto muito aceitável em comparação com muitos países do mundo. Do lado negativo, você pode não ver uma unidade cultural na capital. A cidade é muito desorganizada e não há unidade na sociedade. As pessoas expressam suas ideias, pensamentos e gostos artísticos fazendo arte nas praças da cidade. Embora seja uma das duas maiores economias da América do Sul, a vida é muito cara. E você provavelmente não conseguirá guardar dinheiro e economizar para si mesmo com os salários que receberá lá. O status social é muito importante no país. Portanto, quando o contratam, analisam detalhadamente sua etnia, nacionalidade e qualidade de vida. Se o chefe for ultranacionalista, ele provavelmente não o contratará. Para dar um parêntese extra aos cigarros, é possível ver cigarros nas mãos de quase todo mundo nas estradas e nas cafeterias. As pessoas no Chile fumam muito, muito mesmo. Esse é um país onde mais pessoas fumam do que bebem álcool. Além do fumo, há uma grande escassez de médicos no país. E se você quiser marcar uma consulta com um médico, talvez tenha que esperar na fila por 2 meses. Nunca chove no deserto do Atacama, no norte do país. Por esse motivo, é o deserto mais seco do mundo. Enquanto até mesmo os países árabes podem ser inundados atualmente, essas terras no Chile nunca recebem água. Apesar disso, cerca de 1 milhão de pessoas vivem nessa terra árida no norte do país. A umidade é exatamente 0%, e não é fácil para as pessoas encontrarem água aqui. O estado está tentando criar artificialmente umidade na região para atender à demanda de água. É também um dos lugares mais produtivos para observar as estrelas, pois fica bem acima do mar, não chove e o céu é limpo.
disse que 2 dos 3 telescópios mais potentes já construídos foram testados e construídos no Atacama. É provável que a grande maioria das observações espaciais em um futuro próximo continue a ser feita nessa região. Já existem muitos observatórios espaciais na região. A paisagem árida também é uma das principais atrações turísticas do país. As únicas espécies que podem ser vistas no Atacama são os flamingos que visitam a região de tempos em tempos. Por enquanto, isso é tudo sobre o Chile em 2024. Até logo!